Nazaré, a cidade de Jesus. No segundo episódio da série Cidades da Bíblia, falaremos sobre Nazaré, etimologia, referência bíblica, referência extra-bíblica, domínio islâmico, história antiga, Nazaré tempos atuais, evidência arqueológica, economia, esportes e geografia. Nazaré é a maior cidade árabe de Israel, sendo também um grande centro de peregrinações cristãs. Cidade histórica da Baixa Galileia. Foi a capital de um dos efêmeros estados cristãos dos tempos cruzados. Assim, em 1099, um nobre cruzado, Tancredo, conquistou a Galileia e converteu a cidade da infância de Jesus em sua capital. Este domínio cristão não chegou a durar um século, pois em 1187 Saladino derrota os cruzados da Terra Santa e acaba por expulsar para sempre em 1291, reduzindo a influência cristã também sobre Nazaré da Galileia. Nazaré é a cidade onde viveram Maria e José e foi também onde residiu Jesus até a sua revelação como Messias, na idade de 30 anos. A cidade está parcialmente isolada nas montanhas, na metade do caminho entre o Mediterrâneo e o Mar da Galileia. Porém, encontrava-se perto da frequentada estrada entre o Egito e a Mesopotâmia. Ali, sem dúvida alguma, Jesus viu passar caravanas de muitas nacionalidades. Nazaré é conhecida como a Flor da Galileia, como afirmou São Jerônimo. Localizada sobre uma colina a 350 metros em relação ao mar Mediterrâneo, a cidade é rodeada por outros montes mais altos. Ao sul da cidade está a planície de Esdraelon, que fica na parte sul da Baixa Galileia. O vilarejo de Nazaré era no tempo de Jesus um pequeno povoado de não mais de 30 mil metros quadrados, 200 metros de comprimento por 150 de largura. As casas eram compostas geralmente por uma única sala, ligadas a uma gruta escavada à mão devido à fragilidade das rochas do local. Recentemente foi encontrada uma casa desse período com vários cômodos. Etimologia: Nazaré em hebraico tiberiano, Nasherat, em árabe, An-Nashira. É a capital e maior cidade do distrito norte de Israel. Também funciona como uma capital árabe para os cidadãos árabes de Israel, que constituem a vasta maioria da população local. No Novo Testamento, a cidade é descrita como o local de nascimento de Maria, mãe de Jesus, e onde o mesmo passou sua infância, e por este motivo é um centro de peregrinação cristã, com muitos santuários celebrando as associações bíblicas. A história de Nazaré. Referência bíblica. De acordo com o Novo Testamento, Nazaré era a terra natal de José e Maria, e o local da Anunciação, quando Maria foi informada pelo anjo Gabriel que teria Jesus como seu filho. Nazaré é também o local onde Jesus passou parte de sua vida, desde quando voltou do Egito e em algum ponto de sua infância até os seus 30 anos. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, 26 ao 33. Outra passagem que relata Nazaré no Novo Testamento fica em João 1, 43 ao 46. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia,
Encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. O sentido dessa questão tem sido debatido. Alguns analistas sugerem que isso significa apenas que Nazaré era muito pequena e pouco importante, mas outros dizem que a questão não se refere ao tamanho de Nazaré, e sim à sua bondade. Na verdade, Nazaré era vista com hostilidades pelos evangelistas, pois os habitantes da cidade não acreditavam em Jesus. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que foi-lhe dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Marcos 6, 1-6. Referência extra-bíblica. Referências textuais fora da Bíblia não ocorrem até cerca de 200 depois de Cristo, quando Sexto Júlio Africano, citado por Eusébio de Cesareia, menciona Nazara como sendo uma vila na Judéia e localiza perto de uma coxaba, até agora não identificada. Esta curiosa descrição não bate com a tradicional localização de Nazaré na Baixa Galileia. Na mesma passagem, Africano escreve sobre o Desposine, irmãos de Jesus, que ele afirma terem mantido os registros de sua descendência com grande cuidado. Textos posteriores mencionando Nazaré incluem um do século X, que fala de um certo Marte chamado Conon, que teria morrido na Panfilha durante o reinado de Décio, 249 a 251, e declarou em seu julgamento: pertenço à cidade de Nazaré, na Galileia, e sou parente de Cristo, a quem sirvo, como meus antepassados fizeram. Este Conon é tido como legendário. Em 1962, uma inscrição em hebraico descoberta em Cesareia, datando do final do século III ou início do século IV, menciona Nazaré como um dos lugares no qual a família de sacerdotes de Ápises residiu após a revolta de Bar-Coquedas, 132 a 135 d.C. Dos 3 fragmentos que foram encontrados, é possível mostrar que a inscrição era uma lista completa de 24 linhagens sacerdotais. 1 Crônicas 24, 7-19, Neemias 11, 12. Com cada linhagem ou família tendo sido designada sua ordem apropriada e o nome de cada uma das cidades ou vilas na Galileia onde se assentaram. Um aspecto interessante dessa inscrição é que o nome de Nazaré não está grafado com Z, como se esperaria dos evangelhos em grego, mas com a tsad hebraico, Nazaret ou Nazaret. Epifânio escreve em seu Panarion, no ano 375 d.C., sobre um certo conde, José de Tiberíades, um judeu rico, já de idade avançada, que se converteu ao cristianismo na época de Constantino I. O conde José afirmava que, quando jovem, teria construído igrejas em Séforis e outras cidades habitadas unicamente por judeus. Nazaré foi mencionada, embora a grafia não esteja clara. De qualquer maneira, Joan Taylor escreve: é possível concluir agora que existia uma Nazaré, a partir da primeira parte do século IV, uma igreja pequena e incomum que abrangia um complexo de cavernas. A cidade foi judaica até o século VI. No século VI, diversas lendas sobre a Virgem Maria começaram a despertar interesse no local entre peregrinos.
que fundaram a Igreja da Anunciação no sítio de uma fonte de água fresca, conhecida hoje como Poço de Maria. Em 570, o Anônimo de Piacenza relata viagens de Séforis a Nazaré e se refere à beleza das mulheres hebreias dali, que afirmavam que a Santa Maria era sua parente, e registra: a casa de Santa Maria é uma basílica. São Jerônimo, escrevendo no século V, diz que Nazaré era um vículos, uma mera vila. A cidade judaica lucrava com o comércio gerado pela peregrinação cristã, que começou no século IV. Mas as hostilidades anticristãs latentes eclodiram em 614, quando os persas invadiram a Palestina. Naquela época, os habitantes judeus de Nazaré ajudaram os persas a matar os cristãos da terra. Quando o imperador bizantino Heráclio expulsou os persas da Palestina em 630, escolheu Nazaré para uma punição especial. Neste momento, a cidade deixou de ser judia. Antiguidade clássica. Chad Emmett é autor de um estudo sociológico sobre a Nazaré moderna, intitulado Além da Basília: Cristãos e Muçulmanos em Nazaré. Este livro tenta compreender melhor como cristãos e muçulmanos conseguiram viver juntos por séculos em uma relativa paz, numa região conhecida por seus conflitos étnicos e religiosos, e determinar até que ponto eles permaneceram segregados em bairros diferentes de acordo com suas religiões. Emmett afirma que as escavações arqueológicas na vizinhança das atuais Basílicas da Anunciação e Igreja de São José revelaram pedaços de cerâmica da Idade do Bronze, 2200 a 1500 a.C., e artefatos, silos e moinhos da Idade do Ferro, 1500 a 586 a.C. Entretanto, escavações conduzidas antes de 1931, na área venerada pelos franciscanos, não revelaram nenhum traço de colonização romana ou grega ali. E de acordo com estudos feitos entre 1955 e 1990, nenhuma evidência arqueológica dos períodos assírio, babilônio, persa, helênico ou do início do período romano foi encontrada. Bagatti, o principal arqueólogo nos sítios venerados em Nazaré, desenterrou grandes quantidades de artefatos do final do período romano e do período bizantino, o que assegura a indiscutível presença humana ali do século II em diante. Domínio islâmico. A conquista muçulmana da Palestina no ano de 637 d.C., durante o início do período medieval, eventualmente levou à Primeira Cruzada, que começou com um longo período de conflitos. O controle sobre a Galileia e Nazaré mudou frequentemente de mãos durante esse período, com o impacto subsequente da constituição religiosa da população. No ano de 1099, o cruzado Tancredo capturou a Galileia e estabeleceu sua capital em Nazaré. A antiga diocese de Citópolis foi transferida para o arcebispo de Nazaré. A cidade voltou ao controle muçulmano em 1187, depois da vitória de Saladino na Batalha de Hattin. O controle cristão da área foi retomado em 1229 como parte dos eventos da Sexta Cruzada, mas terminou em 1263 com a destruição de todos os prédios cristãos pelo sultão Baibars, expulsão da população cristã até que Fakhr al-Din II permitiu seu retorno em 1620. Nazaré nos tempos atuais. A permissão concedida em 1997 para a construção de uma praça pavimentada que pudesse receber os milhares de peregrinos cristãos esperados na ocasião do novo milênio causou protestos entre os muçulmanos e a ocupação do lugar sugerido para a praça, considerando como a sepultura de um sobrinho de Saladino. O local era a sede de uma escola construída sob o domínio otomano, chamado de Al-Arbeid, que significa militar em árabe. A escola era recordada por muitos dos habitantes mais antigos de Nazaré. Em seu sítio continuavam a funcionar o santuário de Shihad Eddin e diversas lojas da propriedade da Waqf, entidade que administra as propriedades da coletividade islâmica. A discussão inicial entre as diferentes facções políticas da cidade
representada no conselho local, girava em torno de onde as fronteiras do santuário e das lojas começariam e onde terminariam. A aprovação inicial do governo de planos subsequentes para a construção de uma grande mesquita no local gerou o protesto dos líderes cristãos ao redor do mundo, que continuaram depois de uma visita papal. Finalmente, em 2002, a comissão especial do governo interrompeu permanentemente a construção da mesquita e em março de 2006, protestos públicos que seguiram a interrupção de uma missa de quaresma por um judeu israelense, sua mulher e sua filha cristã. Detonaram aparatos incendiários dentro da igreja e demoliram um muro temporário que havia sido ereto em torno da praça pública, terminando assim toda a controvérsia, mas esta nunca desapareceu totalmente. Em 19 de julho de 2006, um foguete lançado pelo grupo militante xiita libanês Hezbollah, como parte da Segunda Guerra do Líbano, matou 2 crianças em Nazaré. Nenhum dos lugares santos foram danificados. Um grupo de homens de negócio cristãos declarou em 2007 seus planos de construir a maior cruz do mundo, 60 metros de altura, em Nazaré para celebrar a cidade da infância de Jesus Cristo. Prefeito atual: Ramiz Jaraisi. População 72.200. Principal fonte de renda: o turismo. A Basílica da Anunciação é a maior do Oriente Médio, de tradição católica apostólica romana. Ela assinala o lugar onde o arcanjo Gabriel teria anunciado o nascimento vindouro de Jesus à Virgem Maria. Igreja de São Gabriel. A Igreja Ortodoxa construiu a Igreja de São Gabriel sobre um sítio alternativo da Anunciação. Evidência arqueológica. A pesquisa arqueológica revelou um centro funerário e religioso em Kafar HaHoresh, a cerca de 2 milhas de Nazaré, datado como tendo aproximadamente 9.000 anos, correspondendo ao período que é conhecido como Neolítico Pré-Cerâmico B. Os restos de 65 indivíduos foram encontrados enterrados sob imensas estruturas horizontais de pedra, algumas com as quais chegam a 3 toneladas de gesso branco produzido no próprio local. Caveiras humanas ornamentadas que foram descobertas no local levaram os arqueólogos a acreditar que Kafar HaHoresh foi um importante centro de culto naquela era remota. Bhagat realizou extensa cavação em Nazaré de 1954 a 1971 e descobriu cerâmicas datadas da Idade do Bronze Médio, 2200 a 1500 a.C., e cerâmicas, silos e usinas de moagem da Idade do Ferro, 1500 a 586 a.C., que indicavam assentamento substancial na Bacia de Nazaré. Naquela época, ele também desenterrou quantidades de artefatos romanos e bizantinos posteriores. Suas descobertas indicam que a vila, agora conhecida como Nazaré, não era mais do que um pequeno povoado no século I. Bhagat encontrou várias tumbas Koch na área de Nazaré. A partir das poucas provas escritas disponíveis, sabemos que a Nazaré do primeiro século da era cristã era um pequeno vilarejo judeu localizado em um vale, acrescentando que até agora poucas sepulturas da época de Jesus foram encontradas, mas nunca encontramos os restos de residências daquela época. Arqueólogos também encontraram potes de argila, do tipo que era usado pelos moradores da Galiléia na época, uma indicação de que a casa pertencia a uma família judia simples. Um poço também foi encontrado e os arqueólogos calculam que ele foi construído como parte dos preparativos dos judeus para a grande revolta contra os romanos entre os anos de 66 e 73 d.C. Camilo Berlamino Bhagat era general nascido na província de Pisa em 11 de novembro de 1905. Foi um arqueólogo italiano do século XX e padre católico da ordem franciscana. Escavou Nazaré nos anos de 1954 a 1971. Economia. Em 2011, Nazaré teve mais de 20 empresas de propriedade árabe de alta tecnologia, principalmente na área de desenvolvimento de software. De acordo com o jornal Haaretz, a cidade tem sido chamada de Vale do Silício da comunidade árabe, tendo em conta o seu potencial nesse domínio. Israel Military Industries
emprega cerca de 300 pessoas em Nazaré para a fabricação de munições. Esportes. Principal clube de futebol da cidade, Ahly Nazareth, atualmente joga na Liga Leumit, a segunda divisão do futebol israelense. O clube passou 2 temporadas na primeira divisão, na temporada de 2003-2004 e novamente em 2009-2010. Eles são baseados no Illout Stadium, na cidade vizinha Illout. Outros clubes locais são Val Nazareth, atualmente joga na Liga Bet, Beit Al-Amai Nazaré, Hapoel Bnei Nazaré e Hapoel Al-Ittihad Nazaré. Todos jogam na Liga Gimel. Geografia. A Nazaré moderna está sobre um plato, a cerca de 350 metros acima do nível do mar, situada em meio aos montes de 1.600 pés que formam a parte mais ao sul da cadeia de montanhas do Líbano. Está a cerca de 25 km do Mar da Galileia e a cerca de 9 km a oeste do Monte Tabor. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.